com Nova África pelo Vale Mizabe. O lugar tem 1000 anos e fica no meio de um oásis, no deserto da Argélia. A história que se conta hoje é que os berberes vieram para a Argélia antes mesmo da chegada do Islã a esse país. O deserto da Namíbia é considerado o mais antigo e tem a maior duna de areia do mundo. O clima é semiárido, chuva por aqui é uma raridade e o índice pluviométrico é menos de 1 centímetro por ano. O deserto é livre de qualquer capa. Ele permite que você veja as coisas além da vegetação. Faz você ver que os animais não são dependentes da água, por exemplo, ou que precisam de vegetação densa para sobreviver. Que tal viver num lugar onde as temperaturas chegam a 50 graus positivos durante o dia e abaixo de 0 durante a noite? Onde a quantidade de chuva de um ano é equivalente à de alguns minutos na Amazônia. Mas este lugar aqui na África é o lugar de milhares de famílias. Pessoas simples e batalhadoras que você vai conhecer no programa de hoje. Eu e Márcio Werneck vamos mostrar nesta edição do Nova África que há muita vida no deserto. O Nova África está começando. Aqui, a comunidade desenvolveu uma técnica milenar de sobrevivência no meio do Saara. Próximo a um grande oásis, foi erguido o Vale Mizabe. Os Mizabites, como são conhecidos, são muçulmanos e cultivam um puritanismo religioso que dita as regras de tudo o que é feito em sociedade. Vivem de forma simples, sem ostentação, o que pode ser visto nas vestimentas, na arquitetura, exaltando os valores dos tempos da fundação desta sociedade, que em 2012 comemora 1000 anos. Desde 1982, o Vale Mizabe sustenta o título de Patrimônio da Humanidade concebido pela Unesco. Atualmente, quase 500 mil de pessoas moram em 5 cidadelas, protegidas como se fossem verdadeiros fortes. Quem explica é um dos homens mais sábios do Vale Mizabe, Bekai Slimani, de 75 anos, um dos notáveis da religião muçulmana, guia espiritual e guardião da biblioteca mais importante do Vale. A história que se conta hoje é que os berberes vieram para a Argélia antes mesmo da chegada do Islã a esse país. Os moçabites começaram a chegar aqui vindos do sul. A migração aconteceu passo a passo, até chegar a essa região. Nesse caminho, eles asseguraram água para a sua sobrevivência, cavando poços e armazenando a água das chuvas. A fonte da vida no Vale Mizabe está escondida. Este imenso oásis guarda água de sobra em seus subterrâneos. Aqui no Vale do Mizabe, existe o que chamamos de água natural subterrânea. Então nós aproveitamos essa oportunidade para cavar os poços. Pode não parecer, mas sempre que cavamos poços por aqui e onde quer que cavemos poços, nós achamos água. Então isso é uma fonte de água muito importante para as pessoas que moram aqui. Os moradores do Mizabe recebem também a água dos rios e dividem ela entre si. Esse sistema é chamado por nós de sistema de divisão de água. O sistema de repartição de água é usado para a irrigação rural e depois, graças ao uso racional da água, o que sobra e não é usado é armazenado em poços, entendeu? E o sistema existe em cada uma das Kisur, as cidades fortificadas do vale. As vielas estreitas foram construídas para desencorajar a entrada de grupos inimigos, mas às caravanas de peregrinos sempre ofereceu proteção. No meio da vila, os visitantes que estivessem de passagem poderiam contar com esse poço.
que é interligado a todo o sistema do oásis, onde fica a vila. Aqui eles pegavam uma caneca, se refrescavam com um pouco de água e o que sobrasse dessa água eles jogavam no coqueiro, que ia crescendo, crescendo, se tornando um novo ponto de referência para os próximos visitantes que passassem por aqui. O lugar mais protegido das vilas é no topo dos vales. Aqui é o cemitério Misabe, construído no século VIII a.C. Sem identificação com nomes ou datas, mas cheio de pertences dos falecidos. Lá embaixo fica um mausoléu, uma das construções mais instigantes da cultura Misabe. Esta construção do século XII serviu como referência para vários arquitetos. Muitos vieram aqui se inspirar nas entradas planejadas de luz e ar, além da acústica. A construção já foi visitada por alguns dos arquitetos mais famosos de todo o mundo, como o modernista francês Le Corbusier. Esse lugar chama a atenção não só pela estética, mas também pelos seus mistérios. Nesse pequeno salão subterrâneo, construído muito abaixo do nível da rua, os homens fazem orações aos mortos. Todo esse salão é exclusivamente para o universo masculino. As mulheres escutam a prece por um pequeno orifício feito na parede, numa sala, só para elas. A cidade funciona até às 11 horas da manhã. Depois do almoço, todos se recolhem para um descanso, que os desobriga de qualquer atividade ao sol de 50 graus. A orientação é religiosa e após as 4 ou 5 horas da tarde, eles voltam a trabalhar até anoitecer. Velhos e crianças, adultos e jovens parecem conviver harmonicamente no Vale Misabe. Desde muito cedo, todos são orientados por um rígido código de conduta. No pátio desta escola, garotos aprendem o Corão, recitando e memorizando cada trecho do livro sagrado. Quando as crianças têm 5, 6 anos de idade e estão entrando na escola, é preciso ensiná-las com cuidado. É bem difícil de recitar o Alcorão corretamente, e é por isso que tentamos ensinar essas técnicas de ler o Alcorão corretamente para as crianças desde o início. O sistema de ensino aqui no Vale do Misabe é privado e independente das escolas públicas argelinas. Temos escolas especiais diferentes para meninos, que complementam o currículo das escolas públicas para fortalecer a educação dos alunos e ensiná-los sobre religião. Mesmo que sejamos berberes, damos muita atenção à língua árabe, à língua do Alcorão. As meninas também têm acesso a escolas especiais como os meninos, mas não há mistura entre os dois sexos nas escolas. Nós nos preocupamos em também dar às meninas acesso à educação. Homens e mulheres também parecem conviver harmonicamente. Delas é difícil ter uma opinião. No Vale Misabe, é proibido fotografar, entrevistar e, às vezes, simplesmente conversar com uma mulher. Elas fogem das lentes quando observam que estão sendo filmadas. As mulheres casadas andam cobertas por um manto branco da cabeça aos pés. A elas é dado o direito de observar o mundo por um único olho. Os maridos dizem que apenas uma visão é necessária para se orientarem. Uma das cenas que atrai mais moradores às praças são os leilões. Para uma comunidade que parece ter parado no tempo, considerar algo velho é apenas uma questão de perspectiva. Tudo é reaproveitado. Geralmente, quando alguém morre, a família vende todos os seus pertences. No Vale Misabe, a moeda circula de mão em mão. Não há um sistema bancário, já que a prática de juros é condenada pela religião. A maioria dos recursos vem do petróleo, mas o artesanato e a tapeçaria, feitos pelas mulheres, são os produtos mais conhecidos e exportados.
No começo do século passado, tudo que uma família necessitava era feito em casa. O que não era feito assim era produzido pelos artesãos. Hoje, esse setor substitui o método antigo. O produto final é feito da seguinte maneira. As artesãs levam o produto a um comerciante de tecido e tapetes. E, geralmente, é ele quem decide o preço do produto, o que faz com que, frequentemente, elas não recebam um preço justo pelo seu trabalho. Elas não podem ter lucros, porque uma mulher no seu lar que vive só com seus filhos, ela só tem como único recurso financeiro a venda do produto de tecelagem. E quando ela precisa de dinheiro, ela tem que vender o produto sem lucrar. Não consegue negociar e obter um preço melhor. Mahfoud tem 34 anos, mulher e 2 filhos. Trabalha na rádio e é certamente um dos moradores mais orgulhosos do Vale Mizabe. E como é a sua família? Minha família é a mais feliz do mundo. É assim que vejo as coisas. Meu pai trabalhou duro para me ensinar tudo, e minha mãe também. Sou o único dos meus irmãos com um diploma em inglês. Quando falamos de democracia representativa, temos aqui um círculo chamado Círculo dos Notáveis. Esses notáveis são acadêmicos, homens ricos e experientes. Eles se reúnem com os círculos de religiosos e discutem sobre assuntos como casamentos, funerais, economia, vida social. Eles fazem isso para assegurar uma vida justa para todas as pessoas, ricas ou pobres. Mesmo com todas as diferenças culturais, o velho sábio da comunidade Mizabe define felicidade no deserto de maneira bastante simples. A água é fresca, natural e muito doce. E sabe, com meus familiares ao meu lado, acho que não existe alegria, não existe felicidade como a que tenho experimentado todos os fins de semana quando vou ao meu campo de palmeiras com eles. Para quem vive no meio de um dos maiores desertos do mundo, a água é o motivo de maior alegria. No próximo bloco, Márcio Werneck vai te levar para conhecer o país mais árido do sul da África. O Nova África volta em instantes. O mesmo deserto que oferece condições extremas para a sobrevivência cria esta paisagem deslumbrante. A Namíbia é o país mais árido do sul da África. No inverno, a umidade do ar está sempre abaixo dos 10%. Clima ideal para este centro de pesquisa e treinamento sobre o deserto, instalado há 50 anos neste local. Ele atrai pesquisadores de todo o mundo, que querem entender como a vida animal e vegetal pode se manter nessas condições. Aqui também são feitas pesquisas sobre as mudanças climáticas. A gerente de treinamento do Centro Gobabeb explica que estudar os animais e as plantas do deserto é uma maneira de ajudar o ser humano a criar alternativas de sobrevivência. O deserto é livre de qualquer capa. Ele permite que você veja as coisas além da vegetação. Faz você ver que os animais não são dependentes da água, por exemplo, ou que precisam de vegetação densa para sobreviver.
Então, o deserto é o meio que te faz perceber o que é básico. O que é não ter conforto ou luxo? E como você pode se adaptar a isso tudo? O deserto da Namíbia é considerado o mais antigo da África e tem a maior duna de areia do mundo. O clima é semiárido, chuva por aqui é uma raridade e o índice pluviométrico é menos de 1 centímetro por ano. Mesmo com todas essas dificuldades, os Top Naar, que vivem aqui há séculos, continuam reinventando sua maneira de lidar com este ambiente. Eles se espalham pelo deserto em comunidades que têm um estilo de vida simples. As famílias de cada vila estão sempre próximas. Nos períodos de seca mais prolongada, recebem alimentos do governo. Mas não desistem de produzir na própria terra. Os pequenos rebanhos também ajudam a garantir uma alimentação mais rica. Não dá para falar dos Top Naar sem falar dessa fruta, a nara. Ela parece um melão e tem um gosto semelhante ao abacate. Ela é muito consumida por aqui. Ela faz parte da dieta das famílias e dos rebanhos. A casca vai para o gado e a semente e a polpa alimentam a comunidade. Ela também pode ser consumida seca, podendo ser guardada por muitos anos. Todas as pessoas se envolvem na coleta e no processamento da nara. A fruta nativa da região serve para fazer suco, bolos e também gera renda para os Top Naar. Eles vendem o óleo, utilizado para cozinhar e para fazer cosméticos. Mas de onde vem a água que garante a sobrevivência destas famílias? É aí que o trabalho de pesquisa ajuda a comunidade. Subedeu Suarte nasceu aqui, mas chegou a tentar a vida na cidade. Há 6 anos ele voltou e começou a trabalhar para o Centro Gobabeb, facilitando o relacionamento entre os pesquisadores e a população. Subedeus nos conta que, embora não pareça, existe água por aqui. Esse local por onde caminhamos é o leito de um rio. Ele enche de tempos em tempos, mas sempre guarda um pouco de água. Sim, você pode tirar água do rio, mesmo quando ele está seco assim. Essa é a maneira como temos conseguido água por muitos anos. Nossos ancestrais faziam eles mesmos buracos no rio, e assim temos sobrevivido por muitos séculos com esses poços. As pesquisas ajudaram a descobrir outras formas de armazenar a água que chega na região. Esses equipamentos instalados na vila são conhecidos como coletores de neblina. As redes capturam o orvalho da madrugada e fazem a água escorrer para os reservatórios. Nesta situação de escassez, é preciso aprender a preservar. Um outro projeto desenvolvido aqui criou a figura dos gerentes do meio ambiente. Eles criaram a figura dos encarregados de gerenciar os pontos de água na vila. Eu sou um dos encarregados desta vila em particular. Eu tenho que garantir que as crianças pequenas não brinquem na água nem deixem as torneiras abertas. Se existem problemas nos canos, eu tenho que consertá-los. É assim que nós usamos e economizamos a água. A convivência entre os Top Naar e os cientistas mostra que o aprendizado comum é a melhor maneira de encontrar soluções para o futuro. Desta forma, nós podemos ter o conhecimento sobre o que acontece em nossa área e o que pode mudar com o passar dos anos no meio ambiente em que vivemos em relação aos recursos que usamos. Eles podem se tornar escassos no futuro. Precisamos conhecer os desafios que virão e como vamos lidar com eles. É por isso que me envolvi nessas pesquisas. Voltamos
viemos à Argélia para entender um pouco mais dos povos dos desertos da África. Os argelinos são pouco mais de 37 milhões de pessoas. 99% são árabes berberes, mas apenas 15% se identificam como tal. No Vale de Mzabi, que você conheceu com Aline Macari, eles são 60% da população do vale, também composta por nômades, árabes e subsaarianos. O doutor Ismail Maref, professor de ciências políticas, revela ao Nova África detalhes interessantes desses povos tão exóticos. Eu acredito que essas populações decidiram se instalar no deserto depois de 1000 anos de história e tudo mais, porque constataram que lá eles poderiam levar uma vida tranquila. Vocês sabem, naquela época havia muitas guerras por disputas de poder entre as tribos. Penso que eles conseguiram fazer uma espécie de acordo com os líderes das tribos e conseguiram dizer: devemos escolher um lugar onde possamos viver tranquilamente e conseguir ter paz. No deserto, eles conseguiram uma estabilidade numa região que não é povoada e que também os deixava longe dos interesses de outros povos estrangeiros. No deserto, eles começaram a construir suas próprias vidas e também a adotá-las dos princípios e tradições que hoje são muito próprios deles mesmos. Essas populações se beneficiam hoje, primeiro, do auxílio do Estado, porque não é uma população que é excluída das políticas nacionais de desenvolvimento na Argélia. Porque vocês certamente sabem que os Mzabis têm suas próprias vidas, suas próprias tradições e também seus próprios costumes. Mas, em contrapartida, eles fazem parte ativamente da sociedade da Argélia. O governo tem uma esfera administrativa que cuida do problema deles, da alimentação, das questões sobre a água potável e também a água para suas atividades de artesanato ou de criação de animais. Mas, apesar de tudo isso, eles podem contar também com seus próprios recursos para a sobrevivência, como, por exemplo, o artesanato. Hoje eles fazem produtos artesanais que são magníficos e que são vendidos até mesmo na Europa e nos Estados Unidos. Mas eu creio que aos poucos essas tradições começam a se enfraquecer, a partir do momento que há mais e mais canais de televisão. Antes, por exemplo, os lares Mzabis não aceitavam que se instalassem televisões em suas casas. Agora, a televisão existe, há muitas novelas e muitos filmes. E talvez as mulheres Mzabi também assistam como as mulheres de fora se vestem, como se maqueiam, que esperanças têm na vida. Existem muitos casos de mulheres que abandonaram suas famílias. Elas preferiram mesmo fugir de seus lares a fim de encontrar a liberdade. Esses homens formam um dos grupos tradicionais de música da comunidade do Vale Mzabiti. Para eles, as canções têm um significado especial. As pessoas ouvem intensamente as canções consideradas espirituais. A maioria das músicas fala de homenagem às companheiras de todas as horas. يغرب النسبان معنا قال لو شوفي سلتي لولي وين يغرب النسبان معنا قال مما تزلونت ولعيت السسني أرمون تندوت قهوة السني مما تزلونت ولعيت السسني أرمون تندوت قهوة السني لا بيسقى ممي سدي الليس
أمطون الفرحة ستتصيستي بابي سقام أمي سدي الليس أمطون الفرحة ستتصيستي توطد القافل تبوراوا مع الفجر الحالي دوا توطد القافل تبوراوا مع الفجر الحالي دوا ودما ونمل فرحان ولوان بورغ صقاني ويابا ودما ونمل فرحان ولوان